Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, Corpus Christi. Hoje é Corpus Christi, 8 de junho de 2023. O Bueno é discípulo da Fraternidade Branca, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos, é arquiteto, é sociólogo, cientista político e hoje vai estar falando sobre a energia do Corpus Christi. E amanhã eu tô aqui às 5 horas com a querida Célia de Marco, leitura de oráculos, hein? Vamos todos aqui, vamos estar juntos para que a gente possa entender esse momento que a gente está vivendo, certo? Esse final de semana a Pax está aberta, esperamos vocês. No sábado tem atividades 1 kg de alimento, às 11 da manhã, a roda cigana, exatamente com a Célia de Marco, que vai estar comigo amanhã às 5 horas, e o Leandro Ceni. E depois às 14 horas, cura de relacionamentos na Bênção dos Anjos, com o Bruno e a Denise. E no domingo, dia 11, às 9h30 da manhã, teremos um único grupo, o Ritual do Amor, com a querida Eliana Lara, tá bom? E no sábado eu vou estar no Zoom, às 14 horas, fazendo uma vivência, ancorando as bênçãos de Azala e fazendo a leitura de oráculos em grupo. É isso, vamos aguardar o Bueno entrar para que a gente possa aí aprender sobre Corpus Christi. Já estou aqui a postos para anotar tudo e mais um pouco, né? E aí, família Pax, tá frio? Aqui tá frio. Afinal, é outono, né? Outono, inverno, God. Estou aguardando o nosso verãozão chegar, se é que é possível. Ele tá distante ainda nesse ano, né? De 2023. Eu até peguei um reforço, já peguei um outro casaco, porque realmente não dá. Quando baixa o sol, chega a 4h30, é uma mudança, assim, radical da energia e da temperatura. Vamos ver aqui, cadê o Bueno? Porque ele estava a postos agora mesmo. Não entendi porque que ele não entrou ainda, mas vai dar tudo certo no universo, certo? E aí, família Pax, alguma pergunta enquanto o Bueno não chega? Em Floripa não está frio. Nossa, mas que bom! Aproveita! Aproveite a praia. Aproveite tudo aí, aproveite pegar o sol. Oi, tô no ar ao vivo, esperando você. Beijo. Pronto. Rezando. Agora? Já tá na hora, já estamos no momento. É que a gente não usa relógio, né? Então, é assim mesmo. Então, boa tarde a todos vocês. Petrópolis muito frio. Pois é, Petrópolis é lá em cima, né? No Rio. É montanha, venta mais, né? Então, vamos lá nas energias da força de todos os seres de luz. E vamos um dia por vez, né? Mas estaremos lá. Quentinho aqui no interior, 23 graus. Aqui no meu computador tá marcando 24, mas aqui dentro da minha casa não tá 24, mas nem realmente fazendo muito esforço, porque realmente tá muito, muito frio. Bom, o Bueno já entrou, então vamos chamá-lo para que a gente possa estar conversando. Por que ele não funciona esse negocinho? E aí, boa noite, você já está entrando no ar? Yes! Deu certo. Tudo bom? Oh, Jesus Christ! Adorei a sua camiseta de Corpus Christi. Eu estou esperando entrar no ar. Eu estou tentando aqui. Eu estou aqui aguardando, né? Você ligou para mim, mas eu já tinha pedido, solicitado a coisa aí, né? Está indo através de fio, não é mais através de fibra, né? Não é mais através de sinal, né? Vamos lá, Corpus Christi. Pois é, mas antes da gente falar sobre Corpus Christi, nós vamos fazer a nossa oração para o Arcanjo Miguel. Com certeza. Porque o Arcanjo Miguel é que nos dá a base e a solidez para que a gente possa fazer o trabalho, né? Então, todos aqueles que têm o Arcanjo Miguel como protetor da sua família, de si e de todos aqueles que estão à sua volta, por favor, fechem os seus olhos, se concentrem em seus corações e vamos fazer uma oração para que ele esteja sempre nos protegendo e sempre nos guardando contra todos os perigos e todos os males que afligem a humanidade. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre
e por toda a nossa existência, através da eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Está com muito chiado. É. Está com muito chiado. O que será que é? Não sei. Eu não sei. Eu não sei se os outros aí também estão sentindo isso. Vocês estão ouvindo bem? Alguém escreve aí pra gente, por favor? Está dando para ouvir direitinho o Bueno? Eu não sei. Você está com outro telefone ligado? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Urano? O que é Urano? Vamos. Está com eco, o Ricardo Pastor escreveu. Obrigada pelo feedback. É o que eu estou sentindo aqui também. Mas você tem outro aparelho ligado? Porque eu só tenho esse. Não tenho nada. Não tenho nada ligado. Com chiado. Eu acho que a interferência está um chiado, está dando eco. Aqui para mim também. Eu falo da eco. Então sai e entra de novo. Sai e vou fazer. Isso, melhor. Família Pax, feliz dia de Corpus Christi, a energia da comunhão com o bem-amado Mestre Jesus e a sintonia com o poder supremo do Criador. Um dia super sagrado, onde várias pessoas devotas do cristianismo estão celebrando essa irradiação do bem-amado Mestre Jesus, né? E esse grande ser que dispensa apresentações, o exemplo maior do amor incondicional nas nossas vidas e de todas as energias que nós devemos ter como exemplo. Integridade, verdade, justiça, igualdade, fraternidade, para que nós possamos estar aí vivenciando um novo ciclo em nome da energia do equilíbrio e da perfeição. Então, vamos lá, vamos aguardar o Bueno. Hello. Pronto. Tudo bem? Agora, está fazendo eco? Pergunta para o... Está fazendo ainda. Está fazendo. Pergunta para o Ricardo. Não sei o que é. Família Pax, vocês estão ouvindo o Bueno direitinho? Fala alguma coisa aí para a gente ouvir. Não, está dando eco aqui para mim enquanto eu falo. Deve estar dando para o pessoal também que está ouvindo. Mas está menos do que antes. Está menos do que antes? Ainda está, olha lá, Ricardo Pastor, ainda está. Tá. Eu estou sentindo aqui que está. Bom, deve ser energia, não sei bem o que é, o que tem sido, a coisa está mais ou menos meio estranha, né? Já direto. Mas vamos ver aí o que dá para a gente fazer. Vamos tocar o bonde assim mesmo, porque toda hora entrar e desligar não vai dar certo, né? Eu vou pedir desculpa para as pessoas, porque é alguma coisa que eu sinto é daí, não é daqui. É daí, da sua casa. Não é não, porque vocês estão me ouvindo, né? Para mim, também. Ó, tá menos, acabou o chiado, escreveram. É verdade, acabou. Eu estou ouvindo melhor, bem melhor. Então vamos lá.
Nós vamos falar um pouquinho a respeito do Corpus Christi, do jeito que nós pensamos, já que é uma festa da Igreja Católica. É uma festa da Igreja Católica que é comemorado 60 dias após a Páscoa. Depois de 60 dias, então, que a gente comemora o Corpus Christi. Não é uma data de feriado nacional. Ele, na verdade, é uma data onde nós falamos que esse feriado, como ele é um feriado religioso, ele se torna imperativo em algumas cidades onde o catolicismo é muito forte e desempenha o ritual através dos seus tapetes, a Eucaristia. Sim. Né? Como todos nós sabemos, né? Isso tem uma origem mais ou menos lá no século XIII, para ser mais exato, em 1264, através do Papa Urbano IV, que foi um Papa que reinou de 1261 a 1264. Veja que a duração dos papas, às vezes, não tinha uma duração tão grande como os papas de hoje, já que a expansão da Igreja Católica também tinha a ver com a questão da terra, né? E das riquezas que a terra trazia naquela época. É uma homenagem, então, de influências de uma, vamos dizer assim, de uma religiosa que se chamava Juliana de Monte Conilon, que ficava na Itália. Ela tinha muitas visões e a gente tinha que fazer uma celebração ao corpo do Mestre Jesus. E, através disso, ela foi se aproximando da igreja e levando para as outras pessoas que também eram religiosas essa visão que ela tinha desde 1193, já que ela morava numa cidade que se chamava Liege, que ficava na divisa entre a Itália e a França. Os relatos indicam que esses sonhos que ela tinha, eles não eram, vamos dizer assim, periódicos. Eles se tornavam cada dia mais frequentes todos esses dias. E aquilo já vinha atormentando ela sob o ponto de vista religioso, de que ela deveria fazer alguma coisa a respeito de um ritual ou de uma cerimônia voltada ao corpo de Cristo. E nessa situação é que foi chegando esses relatos até determinadas pessoas que acabaram influenciando o Papa naquela época a ter realmente essas condições de fazer uma data comemorativa a Corpus de Cristo, já que o corpo de Cristo era visto como uma coisa sagrada, aonde cada um exercia as influências dos legados e das formações que tinham através da sua religiosidade. Não eram todas as pessoas que naquele tempo tinham um conhecimento absoluto do que representava e do que tinha sido a vida do Mestre Jesus. Né? Então, foi se consagrando através do Papa, que instituiu, através desses relatos, dessa pessoa altamente religiosa, através de um bispo, né, que levou até o Papa essas visões de Juliana, que era, na verdade, uma santa, vamos dizer assim, que morava em Liege e que acabou sendo consagrado através do seu papado em 1264. Naquela época, todos os papas acabavam fazendo alguma coisa que pudesse marcar o seu reinado. E Urbano IV deixa esse legado para toda a história da humanidade, essa comemoração do Corpus Christi. Mas, na verdade, para nós, o que poderia significar essa questão do Mestre Jesus e do seu poder através do seu corpo, que era considerado crístico? Então, na verdade, essa palavra Cristo,
ela bem traduzida, ela significa, né, a palavra ungido. Então, Jesus era um ser, né, e Cristo, na verdade, é uma entidade, né? Uma vez que ele foi batizado por João Batista, ele foi ungido. Naquele momento, ele se torna Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. E toda a parte, vamos dizer assim, espiritual do Mestre Jesus desce até ele para que ele comece, na verdade, o seu trabalho. O seu trabalho, que até então ele vinha se preparando para fazer a sua jornada, para fazer todo o seu trabalho em 3 anos, do momento do seu batizado até o momento da sua paixão, foi justamente de 3 anos. Nós separamos, na verdade, 2 passagens para mostrar a finalidade do Mestre Jesus como sendo o corpo e, na verdade, o Cristo, ungido e unido num só ser. O primeiro exemplo, então, que nós pegamos aqui é em Mateus, capítulo 14, versículo 28, né? Aonde ele sai andando sobre as águas e o Pedro, muito assustado, olhando Jesus caminhando sobre as águas, pensando se tratar de um fantasma ou de alguma coisa que não fosse real, fala: Senhor, és tu, manda-te eu ir até vós contigo por cima das águas. Então, Jesus, vendo que Pedro, de uma certa forma, tinha reconhecido a sua luz, responde, né? Em Mateus, no próximo versículo 29, responde: vem. E o Pedro, então, desce do barco, isso todo mundo sabe, desce do barco e começa a andar sobre as águas, ao encontro de Jesus. Mas sentindo que tinha um vento muito forte, porque estava durante uma tempestade nesse momento, as águas não estavam pacificadas e o vento estava muito forte, Pedro, naquele momento, pelo vento estar muito forte, sentiu medo. E quando o medo vem para nós e nós o sentimos em nossas vibrações, principalmente no tocante ao emocional, logicamente, Pedro afunda. O Pedro, ele deixa de andar sobre as águas e afunda. E naquele pavor todo, ele começa a pedir: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, suplicando que o Mestre Jesus, então, pudesse salvá-lo e tirá-lo daquele apuro. O Mestre Jesus pega, estende a mão a Pedro e tira Pedro do fundo do mar, que ali é o Mar da Galileia, onde, na verdade, eles estão, e estabelece, então, um poder nessa junção, aonde o Mestre Jesus põe as suas mãos dentro do mar e tira Pedro de lá de dentro, mostra, pelo menos para nós que entendemos um pouco a respeito das condições em que Mestre Jesus veio para fazer todo o seu trabalho e a sua jornada espiritual, cria-se um vínculo alquímico entre o mestre e entre o seu discípulo. O Mestre Jesus e o seu primeiro discípulo, que era Pedro. Ali criando, então, um vínculo entre o Cristo, que é, na verdade, a parte espiritual, do qual estava sustentando o Mestre Jesus, e a criatura. Então, nós vemos aqui a alquimia da presença eu sou. E isso, para nós, tem um significado, nesse dia de hoje, de Corpus Christi, que toda a questão divina ela tem que estar acima da personalidade, que foi o que aconteceu com Pedro. No momento que o medo se instaurou, ele deixou que a sua personalidade
intervisse na questão crística do qual ele estava sendo bafejado quando crê que o Mestre Jesus estava andando sobre as águas como sendo realmente uma entidade espiritual. Aí, Pedro, que estava anteriormente ancorado nessa grande presença mágica, do qual ele estava andando sobre as águas, e que estava andando sobre o mar revolto, perde a condição espiritual e se torna a questão da criatura e da personalidade. Um segundo exemplo que a gente não pode deixar de citar, e a gente tem que entender, é que esse feriado, embora não seja nacional e seja facultativo, porque são apenas algumas cidades que o formalizam em todo o território nacional para celebrar o corpo de Cristo, todos os católicos sabem muito bem que durante a comunhão é um retrato ou uma imagem que se formou diante de todos nós através da Santa Ceia. Todos nós, ali na Santa Ceia, e é o segundo exemplo que eu pego, para que nós entendamos que a consagração ali do pão e vinho, como sendo carne e sangue naquele momento, aonde ele fala: tomai e comei todos vós, pois este é o meu corpo. Tomai e bebei todos vós, porque este é o meu sangue, que é derramado por vós. Veja bem, tudo isso foi feito na última ceia, antes de todos aqueles discípulos que estavam com ele soubessem exatamente o que poderia acontecer àquele corpo. Mas, na verdade, a parte espiritual, que era Cristo, já tinha desvendado para ele, durante a jornada dos 3 anos do seu trabalho espiritual, do que iria acontecer naquela semana que antecederia a sua paixão, antes do domingo, aonde aconteceria a sua ressurreição. Quer dizer que, na verdade, o Cristo, que é essa entidade, e a terceira pessoa dessa trindade, né, entre Pai, Filho e o Espírito Santo, que está aqui na figura do Cristo, é representado através de um corpo, E esse corpo que está representado aqui é o corpo das emoções. Todos nós sabemos também que o corpo das emoções é representado pelo elemento água. Por isso nós escolhemos primeiro aquela parte onde o Mestre Jesus está andando sobre as águas, mostrando toda a sua supremacia e toda a sua autoridade sobre as emoções. Esse é o primeiro passo, que tem que ficar bem claro para a gente. E o segundo passo é o alento do alimento, que significa o nosso corpo, que significa justamente a parte material, aonde a espiritual deve se fundir, formando assim um processo alquímico, onde a vida ela possa ser representada não só pela fome, não só pela violência, como também por toda a parte sentimental que às vezes nós levamos. Então, o Cristo, na verdade, é a solução, é mostrado como solução da terceira trindade entre Pai e Filho, aonde faz essa junção da inteligência e das atividades de todos os nossos outros corpos. Então, essa parte emocional não é à toa que dentro do campo áurico ela é maior do que todos os outros corpos que nós temos, porque nós somos influenciados por ela para nós fazermos as nossas decisões. Nem sempre
corretamente, porque ela tem uma influência muito grande de uma outra parte, que é o corpo mental, aonde geralmente nós raciocinamos logicamente tudo aquilo que nós queremos ver disciplinado na nossa vida. Mas a solução do corpo de Cristo está na presença eu sou. Aqui nós temos que fazer uma diferenciação da divina presença eu sou com o santo ser crístico, que nós também chamamos do eu superior. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Aonde o eu superior, hoje, para todos nós que estamos assistindo, e para que todos aqueles que acompanham as nossas vivências aos sábados, sabemos que ali aonde estaria a figura do Mestre Jesus, hoje está a figura do Mestre Saint Germain, porque ele pediu licença a nós para que pudéssemos ser conduzidos por essa presença crística em nossas vidas. Então, a presença divina, eu sou, é o complemento do nosso eu superior perfeito, enquanto que o santo ser crístico está em processo de conscientização crística para esse, vamos dizer, a divina presença eu sou perfeita, que ainda não somos nós. O Mestre Saint Germain, assim como o Mestre Jesus, numa época lá atrás, né, pediu e recebeu a permissão de fazer a condução daquele processo da humanidade naquela época para uma conscientização da salvação. Mestre Jesus, então, veio como filho de Deus para a sua presença eu sou, conduzir a humanidade como um todo, para que todos nós soubéssemos que, além do corpo e das nossas emoções, nós temos outros corpos aonde o Cristo ele pode ingerir através da nossa consciência para a evolução do nosso ser e da nossa consciência crística. Muitos daqueles que estavam naquela época não entenderam esse princípio. E já que Juliana, tendo aqueles sonhos e aquela personificação da presença do corpo e do sangue de Jesus, para que todos nós soubéssemos que nós somos uma parte aonde é matéria, uma parte aonde nós somos emoções, mas a maior parte é a parte crística, aonde nós devemos nos elevar para que nós tenhamos a consciência do eu superior, para que nós possamos atingir o eu crístico, o eu sou. Então, na data de hoje, nós temos que levar em consideração que não é apenas o corpo e o sangue que está sendo homenageado, mas principalmente o Cristo, a terceira pessoa da Trindade, né? Que nós chamamos de Espírito Santo, porque é ele que nos torna, vamos dizer assim, pessoas ou seres mais próximos da divindade e da criação do Criador, aonde essa criação é a perfeição. Eu não sei se ficou bem claro para você, Carmen, tudo que eu falei, mas eu sei que para alguns essa situação ela possa ser um pouco mais delicada, ela pode ter uma compreensão não muito clara, mas a verdade é o seguinte, além do corpo e do sangue, nós temos que reverenciar o Cristo, que na verdade, né, é o Espírito Santo e que temos como símbolo, né, a pomba, né? Nós temos como símbolo a pomba. Mas, na verdade, o ostensório, na verdade,
a gente está dando uma simbologia, a gente que eu quero dizer é mais a igreja, né? A igreja está dando uma simbologia muito grande ao ostensório quando ela faz a procissão, né? E o padre vai durante a procissão segurando o ostensório, que é aquela parte que é transparente, onde fica uma hóstia, que na comunhão é dado ali para todos, né, como sendo o corpo de Cristo, né? No meu tempo, por exemplo, que eu ia muito à missa e também fui até coroinha, né? Eu costumo dizer que eu não fui padre, mas eu fiz toda uma escala dentro da Igreja Católica, né? Que você sabe, e depois dentro, né, dos meus ensinamentos na escola adventista, eu só não fui o pastor, né? Eu gosto muito dos temas relevantes, aquilo que se fala da história, né? Da espiritualidade no mundo. A gente tem que lembrar que quase sempre o corpo teve um significado maior do que o sangue, e o sangue teve um significado maior do que o próprio Cristo, porque a gente via Jesus, o Cristo, como sendo, e é, uma única coisa sempre, desde pequenininho. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Porque, na verdade, quando ele se preparava para a sua jornada espiritual, que foi justamente nos últimos 3 anos da sua vida, dos 30 ao 33, ele se deu após o batismo. Ele se dá após o batismo, aonde a junção do corpo e do sangue se une a vamos dizer assim, a esse ser que é o Espírito Santo, que todos nós chamamos também de Cristo. Que para nós, nessa época que nós estamos agora vivendo, esse Cristo, para nós, e nós chamamos ele de Cristo cósmico, é justamente o Lorde Maitreya, que para alguns já está encarnado e para outros ainda vai vir, né? E que no último final de semana, né, entre o sábado e o domingo, nós estávamos justamente homenageando ele. Veja como as coisas vão se entrelaçando entre a espiritualidade e o mundo material, que foi justamente o Festival Yazala, o Festival da Humanidade, o Festival da Boa Vontade, aonde o Lorde Maitreya faz uma cerimônia falando justamente do primeiro discurso do Senhor do Mundo, que é o Mestre Gautama Buda, e aonde também, na mesma data, é reverenciado a oração que todos nós fazemos, que é a oração da Grande Fraternidade Branca, que é a oração da grande invocação. Pois é, a grande invocação, na verdade, ela é feita através do discurso, né, do Gautama Buda, mas que ela é rezada justamente nessa cerimônia, né? Mas a grande oração é o discurso do mestre Gautama Buda. Essa que é a verdade, aquela é a oração. E também é intrínseco dizer que nesse momento que a gente está vivendo, nesse período, tanto o tempo planetário como o tempo solar que está aberto nesse período, que geralmente dura 30 dias, é justamente nas duas esferas o templo do Lorde Maitreya, que você sabe porque você faz parte do programa Encontros com Saint Germain, e lá é dito, né, justamente os templos que estão abertos nesse período. E a virtude dos dois templos, tanto o planetário como o solar, né, que são regidos pelo mestre, pelo Lorde Maitreya, a grande virtude também dos dois templos é justamente o amor, que é a maior característica e o maior exemplo que o Mestre Jesus trouxe para todos nós naquele período
aonde ele se manifesta, tanto na passagem, essas condições alquímicas, tanto na passagem onde ele anda sobre as águas, mostrando o ser superior desse amor que ele estava trazendo em relação à personalidade, que naquele momento era o discípulo e ele como mestre, e posteriormente na grande ceia, aonde, vamos dizer assim, essa cerimônia que hoje nós estamos comemorando tem como base e fundamento, que é o corpo e o sangue. Mas nós não podemos dar a ênfase ao corpo e ao sangue, mesmo sabendo que é diante do corpo e do sangue que esse Espírito Santo, crístico, ele será manifestado. Sim. Porque é essa coisa do crístico é que nós temos que levar em consideração. E não a matéria, e não o sangue, que é o líquido, né, que são as nossas emoções. Porque está certo que existe uma proporcionalidade entre o corpo humano e o que é a Terra. Porque, na verdade, somos filhos da mãe, né? E o planeta Terra é a nossa mãe. Ali, 70% de líquido e 30% da matéria. Mas nós temos que ver que tanto a Terra como nós somos dotados de um espírito. No nosso caso, a entidade espiritual que nos rege é um guia, é um espírito, são mestres, e no caso da mãe, é Gaia. Nós temos um nome para dar ao espírito da mãe, mas nós não temos um nome para dar à nossa matéria e ao nosso sangue, então nós damos o nome de Espírito Santo, ou o Espírito Crístico, que é a consciência que todos nós devemos atingir, que naquele momento da unção e do batismo, Mestre Jesus teve. Não só porque era filho de Deus, porque, na verdade, todos nós somos também. Então, nós não temos nada de diferente em relação ao Mestre Jesus naquilo que se refere ao corpo e ao sangue. Mas nós temos uma diferença do trabalho de um e do trabalho de outro. Mas só que ele, no momento apropriado, ele faz essa alquimia e muitos de nós ainda não o fizemos. Estamos procurando para fazer. E nessas condições, e no dia de hoje, nós vamos estar fazendo essa comemoração. Através de um pequeno ritualzinho, cara. Aqui no meu caso, né, eu tenho um pouquinho aqui. Eu não pus vinho, eu pus suco de uva, porque o vinho vem da uva. E peguei um pedaço de pão. Então, a gente molha um pedacinho de pão no vinho e nós aqui fazemos esse processo alquímico, então, homenageando a alquimia do Mestre Jesus junto ao Espírito Santo, junto a Cristo, para que nós estejamos também no nosso processo de encontrar essa alquimia. Muitos dos católicos hoje estiveram na missa e celebraram isso. Nós simplesmente fazemos dessa maneira. E assim, nós fazemos um processo de gratidão, né, junto ao Mestre Jesus, para nos mostrar mais uma vez esse caminho da nossa redenção entre a matéria, entre as nossas emoções, junto ao Espírito Santo, junto a Cristo. Porque é o que nós precisamos. Em outras passagens, esse valor alquímico, ele demonstra outras situações e outras cerimônias. Esse tipo de cerimonial que nós fizemos agora aqui, que eu fiz agora aqui, ele também foi processado lá atrás, quando Melquisedeque e quando Abraão se encontraram pela primeira vez, depois de ele ter vindo de Salém, aonde ele tinha feito uma grande conquista.
e ele foi recebido e ungido justamente através disso, de um copo de vinho e um pedaço de pão, aonde essa cerimônia, quando nós estivemos lá em Israel, nós fizemos isso pela primeira vez, fizemos isso pela segunda vez, e todas as vezes que nós estejamos lá, nós também faremos para relembrar que isso é uma cerimônia do Cristo, que é feito há milênios e milênios e milênios de tempo atrás, desde Abraão, quando o Criador, o Deus, aqui nós não sabemos, porque Criador é uma entidade, Deus, Pai e Mãe é outra, ungiu Abraão e lhe disse que ele seria pai de uma grande nação, de tantos filhos que as próprias estrelas seriam impossíveis como contá-las, ele teria também a sua nação. Então, não é uma coisa que apenas aconteceu com o Mestre Jesus. Sim. É uma coisa que vem acontecendo há milhares de anos atrás, até chegar aos nossos tempos, e nós vemos que esse processo alquímico entre a questão espiritual e a questão da matéria são e devem se dar juntas, comitantemente, no momento apropriado, aonde a consciência de cada um de nós estiver num processo pronto para que essa junção alquímica seja estabelecida. Eu não sei, eu acho que não precisamos dizer muito mais, né? É uma coisa muito simbólica, né? Que a Igreja Católica tem, mas que vem lá do tempo de Abraão, em Melquisedeque. Então é uma coisa meio que a gente não sabe e se perdeu no tempo. E esse processo todo deve ter se perdido em algum momento que aquela santa, né, em estado de visionário, em estado de puro conhecimento elucidativo, né, de Juliana, ela teve para levar o bispo, né, e o bispo, isso tudo aconteceu em 1193. Até 1264, esse processo ele foi sendo restabelecido até chegar no Papa, como tudo acontece, né? Até que o Papa instaurou isso e virou, né, um ritual durante o processo da comunhão. Ela foi colocada, né, no cerimonial da missa. Ela foi inserida, porque até então, até 1264, não fazia parte da missa, né? A grande parte da missa, eu não sei vocês, né? Eu me considero morando numa cidade de interior, e eu via muito isso, né? Na questão da homilia, enquanto o padre está fazendo o sermão, a maioria das pessoas ficavam e ouviam o que o padre tinha a dizer. No momento do ofertório, que entra o ofertório, termina a homilia, e vai começar o ofertório e depois a comunhão, e a parte final da missa, muitos se retiravam, porque achava que a parte principal da missa era a homilia, era justamente o sermão que era pregado e onde estariam as lições do que os fiéis teriam que aprender. E a outra parte era uma parte apenas simbólica, né? Onde nós estaríamos oferecendo alguma coisa e, em troca desse oferecimento, nós receberíamos essa junção do corpo e do sangue de Cristo em nós para a nossa revelação. Muitos desconsideravam. Eu via muitos amigos que, quando chegavam nessa parte da missa, simplesmente saíam, como que diz, a missa já acabou, a missa já terminou, porque a missa era só essa parte. Depois é que ela foi completada com as outras relações. Carmen, eu não sei se tem alguma pergunta a respeito disso. Pergunta não. Se não tiver, eu gostaria de falar algumas coisas.
em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente o carinho das pessoas que eu tenho recebido, com muitas mensagens de afeto, de carinho, de amor, e eu quero dizer que isso é recíproco a todas essas pessoas. E muitas pessoas também vêm me acompanhando e vêm entrando no meu Instagram, né? E nós temos um acordo entre nós, né, que nós estaríamos todo caminhando para o Instagram da Pax. Então, as pessoas já devem ter percebido que eu apenas tenho duas figuras lá no Instagram. É os olhos de um lobo amendoados, né, de cor dourada, e um índio nativo americano. E depois eu não postei nada. Todos aqueles que pedem permissão, todos aqueles que estão acompanhando, eu gostaria de dizer que deveriam estar acompanhando você, porque todas as nossas coisas, as nossas orações e tudo aquilo que nós fazemos está lá no Instagram, né? No seu Instagram. E aqui o meu trabalho, eu não busco, né, pessoas para alinhar. Eu não estou buscando seguidores, né? Eu não estou aqui buscando reconhecimento, né? Eu estou apenas fazendo um trabalho que foi pedido para mim, eu com muita satisfação e muita gratidão eu faço, né? Com respeito a todos, com lealdade aos mestres e principalmente com muito amor ao Criador. Então, aqueles que eu não respondo, aqueles que eu não estou aceitando, aqueles que estão me seguindo e veem que eu não posto, não é por falta de material, não é por falta de conteúdo, nem de imagens, muito pelo contrário. Nós temos, eu acho que, milhares de imagens, nós temos milhares de conteúdos a disponibilizar, mas nós não queremos dividir. Nós queremos unir, nós queremos ter uma única performance nessa alquimia que eu acabei de falar agora, entre o corpo e o sangue de Jesus, com aquela entidade que é Cristo. Claro que nós estamos falando de um trabalho, claro que nós estamos falando de um endereço de internet, mas a ideia é a mesma, a ideia é de unidade. A ideia é de personificar tudo em um único lugar para que vocês tenham um único endereço para poder seguir tudo aquilo que nós fazemos. Todas as imagens, então, que são postadas lá, mas não tem a sua imagem, como algumas pessoas andaram falando para mim. Tem pouca coisa que é mostrado de você. Eu não ligo para isso, né? Porque o trabalho vem em primeiro lugar. E a maioria das imagens que são postadas lá, eu não estou, porque sou eu que estou fazendo as fotos, sou eu que estou tirando as fotografias. Então fica difícil você estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ou batendo a foto, ou estando lá para poder sair. Então, são algumas fotos, algumas raras imagens que eu vou aparecer, que é quando um companheiro, um peregrino, um amigo fala, bueno, sai daí e vem para cá. E aí eles tiram uma foto na máquina deles. Quando existe a disponibilidade e eles mandam para a gente, aí quando eu estou numa foto ou outra, ela é publicada. Mas a maioria das fotos que estão lá, nós é que publicamos, porque sou eu, na verdade, que estou tirando as fotos dos lugares sagrados, às vezes das pessoas rezando, as pessoas que estão em círculo fazendo algum trabalho, ou na casa de um ou outro amigo nosso, que a espiritualidade nos chama para mostrar, inclusive, o trabalho deles e o relacionamento que nós temos com ele em outros lugares. Então, não fiquem pensando que eu estou excluído desse processo. Não, é apenas um trabalho que nós estamos fazendo. Às vezes, uma hora ou outra, eu sempre vou aparecer. Eu tenho muitas imagens que
eu participo, mas eu fico também um pouco envergonhado, sabe, de chamar, às vezes, atenção para mim, sendo que a atenção tem que ser chamada para o mestre, a atenção tem que ser chamada para aqueles que nos guiam e para aqueles que nos deram a oportunidade de servir. E nós somos, na verdade, um instrumento da vontade deles e não da nossa. É assim que eu me considero. Então, eu gostaria de estar fazendo esse pronunciamento aqui agora. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu não sei de onde saiu, quem disse que eu ia continuar um trabalho no WhatsApp ou no Telegram. Tem pessoas que gostam de pôr palavras na minha boca. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu mesmo venho e digo isso. Eu não preciso que ninguém diga por mim o que eu vou fazer e aquilo que eu devo fazer. Entendeu? E eu não tenho, eu gostaria muito, em primeiro lugar, de saber e fazer um bom trabalho desses que a maioria dos nossos colaboradores fazem, tanto no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, no Instagram, nos e-mails e em todas as outras mídias que existem, né? Eu não tenho esse tempo e não tenho esse conhecimento, né? E a Pax é um organismo, né? A Pax é um organismo. Ele tem uma sede e tem um corpo diretivo. Ele tem presidente, tem vice-presidente, tem secretário, tem tesoureiro, tem conselheiros. Ninguém determina as coisas na Pax, a não ser você, que é orientador espiritual, ou esse corpo diretivo. Eu não vou estar vetando A, B, C, D ou E, ou qualquer outra coisa que se publique nas nossas mídias. Quem sou eu para fazer isso? Eu apenas sou um servidor da luz, como muitos outros que estão e fazem parte da Pax, fazem o seu trabalho. Então, o que dizem, o que falam, às vezes, é um pouco injusto. E eu não gosto de me ater a comentários ou fofocas, porque não faz parte da minha personalidade, né? E quando eu tiver que dizer alguma coisa, eu venho aqui, como eu estou fazendo agora, e falo o que eu devo ou não devo e vou ou não fazer. Me desculpem as pessoas que não estão envolvidas nesse tipo de coisa, nesse tipo de comentário, porque às vezes as pessoas cometem tipos de injustiça ou falam alguma coisa sem saber o que estão falando ou porque ouviram, né? E como nós temos dois lados da moeda, a gente não pode ficar só com um lado. A gente precisa ter o outro lado, para depois a gente poder fazer um discernimento e usar da nossa sabedoria para a gente saber o que está acontecendo, para a gente ter pelo menos uma ideia ou um posicionamento daquilo que acontece no nosso meio. E o que acontece geralmente é que nós, a Pax, sempre abrimos as portas a todos os nossos irmãos para fazerem o seu trabalho e mostrarem o seu trabalho. Sejam eles através do nosso salão, sejam eles através da nossa mídia, sejam eles através das nossas conferências, encontros que nós fazemos, seja o que for. Mas tem pessoas que têm certa necessidade de contradizer, principalmente, aquilo que os nossos mestres e os ensinamentos nos dizem. E nas suas apresentações, gostam de reforçar isso. Eu não sei se é para chamar atenção sobre si, ou se é para mostrar que são superiores, mas é uma coisa que não nos deixa alegres. E usando do nosso direito e do nosso dever de reciprocidade, já que eles não nos colocam em nenhuma das suas mídias, também não seria justo que, mesmo fazendo esse tipo de ação e de atitude, nós o coloquemos nas nossas mídias, já que nós não temos esse fator de reciprocidade, já que são contraditórios aos ensinamentos dos nossos mestres para reforçarem uma atitude ou chamarem uma
atenção sobre si, não é possível que durante o processo de interlocução nosso, da Grande Fraternidade Branca e da Pax, possamos usar desses elementos que tiveram as suas oportunidades, que foram abertas as portas para que eles mostrassem o seu trabalho, de repente contradizesse tudo aquilo que nós acreditamos. Então, nesse ponto, nós seremos intransigentes com essas pessoas, infelizmente, porque foram dadas as oportunidades. E mesmo dando outras oportunidades, não souberam agir condizentemente com aquilo que todos nós acreditamos há mais de 35 anos e que, de repente, nós somos surpreendidos na nossa casa, nos nossos eventos, por essas contradições. Peço desculpa, eu não veto ninguém, eu não tiro ninguém das nossas mídias. Antes que a diretoria se reúna, converse, inclusive com os conselheiros, para que essas atitudes sejam tomadas. Aqui não existe individualidade, existe um grupo, um organismo registrado em cartório, aonde as suas convocações são feitas pela imprensa. A publicidade, ela é através da imprensa escrita e falada, e publicado. Então, o que nós estaríamos fazendo de errado? Nada, nada. Todos aqueles que fazem um trabalho voltado à espiritualidade e comungam das ideias da Grande Fraternidade Branca, dos nossos mestres, dos raios que nós conhecemos e até dos secretos, através das suas virtudes e através de todas as ordens que espelham essas virtudes, esses ensinamentos, esses exemplos, estarão sempre presentes nos nossos conteúdos. Então, me permitam, mais uma vez, o esclarecimento que eu não vou tomar conta nem do WhatsApp, nem do Telegram, nem do e-mail, nem do Instagram, nem do Facebook, absolutamente nada disso. A menos que isso seja pedido pelo plano espiritual. E eu mesmo faço as notificações. Bom, diante disso, Carmen, e diante de todas as minhas explicações, e pedindo desculpa àqueles que estão me seguindo e acompanhando, mas eu acho que precisava fazer esses esclarecimentos, para que todos saibam que o nosso oceano, onde todos os rios correm, é o oceano do coração divino, do grande Criador de tudo e de todas as coisas, onde todas as coisas desaguam, para que ali esteja formalizado tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, falamos e agimos. Carmen, gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Um bom final de quinta-feira de Corpus Christi a todos os que estão nos ouvindo, que entrem numa sexta-feira e no final de semana cheio de alegrias, um sábado com muita paz, com muito amor, com muito carinho, muito afeto, e um domingo celebrado sempre com saúde, muita proteção, e adentremos uma semana iluminada com muita fé, muita coragem e muita força. Obrigada, Bueno. Foi ótimo. É muito bom esclarecer esses mal entendidos todos. Beijo no coração. Gratidão. Namastê, família Pax.